Olá, meus amigos. Hoje eu tenho um tema mais longo e bastante importante para a época que vivemos. E o título é Feminismo e Cristianismo andam juntos? Esse tema foi apresentado por uma jovem universitária chamada Mayara Flores, num congresso. E em contato com ela, eu gostei muito da palestra dela e em contato com ela, ela me autorizou usar as ideias que ela apresentou nessa palestra e também, então, vou usar essas várias ideias da Mayara e também algumas ideias minhas. Vou colocar uns textos que estão, que não estavam na palestra dela, alguns textos que têm relação com esse assunto que eu tenho estudado também. Então eu quero deixar claro para vocês que a maior parte dessas ideias é da Mayara, nessa palestra brilhante que ela apresentou sobre feminismo e cristianismo. Mayara fez uma pesquisa profunda sobre esse tema e a grande maioria das citações, como eu disse, que veremos foram resultados dos esforços dela para montar a palestra. No YouTube você pode encontrar outras palestras dela, bastante importantes. Então você pode ir lá no YouTube e colocar o nome, né? Mayara Flores, Mayara com Y, não é com I. Mayara Flores, e ali tem outras palestras bem interessantes. Então eu repito, nessa apresentação eu vou citar muitas frases dessa jovem cristã comprometida de maneira comprometida com o cristianismo, né? De maneira que você poderá ver, se assistir o original com ela, que realmente eu segui basicamente os pensamentos dela. E como disse, acrescentei alguns textos extras, algumas ideias minhas sobre o assunto em função de artigos que eu li e palestras que eu assisti. Primeiro de tudo, o que é feminismo? Ele pode ser definido como um movimento político e filosófico que entende o patriarcado como agente opressor das liberdades e direitos femininos e visa a emancipação da mulher. Mas essa é uma definição superficial que não clareia muito, não é? Então vamos então tentar entender melhor esse assunto do feminismo. O movimento feminista teve várias ondas. A primeira surgiu no final do século XIX e início do século XX. Segundo a palestrante Mayara, as mulheres principais ligadas a essa primeira onda do feminismo foram a Elizabeth Staton, Lucretia Mott, Susan Anthony, Harriet Taylor e Alexandra Kollontal. E as principais causas que elas defendiam eram o direito ao voto, o direito de propriedade e a desigualdade no mercado de trabalho. Na época, o voto, lá no final do século XIX, né, o voto era só para homens, mas não todos eles. Então não era uma questão de gênero somente porque podiam votar só os homens que tinham propriedades. Naquela ocasião, as propriedades ficavam em nome só do marido e quando esse morria, elas passavam para os filhos que deviam sustentar a mãe. Então as mulheres aproveitaram a luta pela abolição da escravatura para levantar a bandeira do direito ao voto e direito à propriedade para saírem da escravidão no sentido de ficarem dependentes do marido quanto aos bens. A maior parte das mulheres, na ocasião, não se preocupava com a questão do voto. E o movimento começou com mulheres dos Estados Unidos e da Inglaterra. Emmeline Pankhurst era uma mulher rica e ela queria que o direito à propriedade fosse somente para as mulheres ricas. Ela expulsou a sua própria filha do movimento feminista porque a filha não aceitava os atos de vandalismo que o grupo feminista praticava. E ao expulsar a filha, essa mãe disse para ela: você tem ideias próprias, não queremos isso. Queremos que todas as nossas mulheres sigam as instruções e marchem em linha como um regimento. Esse movimento feminista construía uma ideia
de coletivismo e não de individualismo. Essas mulheres começaram seu movimento dentro das igrejas, se juntando com as que apoiavam o movimento abolicionista e diziam que sacerdotes também poderiam ser mulheres. Nessa ocasião, começaram a surgir as primeiras clínicas de aborto. Interessante que Mayara comenta que o que ela comenta é que a conquista da mulher quanto ao voto não foi uma vitória feminista, mas foi uma concessão dos homens, porque os que tinham direito ao voto também deveriam se alistar no exército. Eles obtinham direito ao voto porque estavam compromissados a cumprir o dever de proteger o Estado em caso de guerra, por exemplo. Então foi dado às mulheres o direito do voto sem a obrigação de também terem que se alistar no exército. Elas ganharam um presente. Simone de Beauvoir, uma líder feminista, chegou a admitir isso. Karl Marx foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Ele ficou sendo amigo de Friedrich Engels, que foi um empresário industrial e teórico revolucionário prussiano, nascido na atual Alemanha, que junto com Karl Marx fundou o chamado socialismo científico ou marxismo, e escrevendo várias obras em parceria. Engels escreveu um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Sendo evolucionista, nesse livro ele diz que nos primórdios da humanidade não havia família como hoje. As pessoas teriam uma ideia totalmente oposta à ideia bíblica de um Deus criador do universo e dos seres humanos. Ele dizia que as pessoas teriam tido relações sexuais com qualquer um e para ele, para Engels, isso era interessante. Então você vê que é um conjunto de ideias totalmente opostas, né? À ideia bíblica de um Deus criador do universo e dos seres humanos e que estabeleceu no Jardim do Éden o casamento entre um homem e uma mulher. Interessante notar, só uma observação aqui à parte, que duas instituições estabelecidas por Deus antes da queda do ser humano no Éden permaneceram vigentes ou válidos, né? Válidas essas instituições após a queda, na vida após a queda, segundo a Bíblia, né? Que são o casamento e a guarda do sábado, que só para lembrar, a guarda do sábado, o sétimo dia da semana, não é coisa de judeu, porque quando Deus instituiu e incluiu o sábado no Decálogo, nos 10 mandamentos, conforme está ali em Êxodo capítulo 20, não existia ainda povo judeu. E também o sábado não é alguma coisa só do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento é mostrado que Jesus observava o sábado. Ele costumava ir na sinagoga aos sábados. Sinagoga era a igreja, né, dos judeus. E Jesus disse que não havia vindo destruir a lei de Deus, né, que são os 10 mandamentos ali de Êxodo 20, mas ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir, para observar. Essa declaração dele está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 17 até o 19. Voltando ao tema que eu estou abordando, Karl Marx, concluiu que o que impede a implantação da sociedade igualitária é a propriedade privada. E seu amigo Engels disse que a causa da desigualdade é a família e que para ele o socialismo só seria possível se os deveres domésticos fossem ramo da produção social, do Estado, e não responsabilidade individual de cada família. E Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudônimo de Lenin ou Lenine, foi um revolucionário comunista, político e teórico político russo que declarou no início do século XX o seguinte, ele disse assim: fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica e do jugo humilhante, único e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a tarefa principal. Essa luta, continua ele dizendo, né, essa luta será longa, existe transformação radical da técnica e dos costumes, mas vai levar finalmente à vitória completa do comunismo. Isso está no livro chamado O Socialismo e a Emancipação da Mulher, da editorial Vitória, publicado em 1956. Esses costumes a que ele se refere como necessitando transformação radical são os costumes da cultura judaico-cristã, como nós veremos.
Aqui vemos o início de uma relação, de uma aliança dos propósitos do comunismo com a segunda onda do feminismo, que para poder ser implementado, a mulher deveria sair de seus deveres domésticos, os quais deveriam ficar sob a responsabilidade do Estado, e assim o comunismo seria implantado. Uma amiga de Lenin foi Alexandra Kollontai, nascida em 1872 e morrendo em 1952. Ela foi revolucionária russa e teórica do marxismo, membro do Partido Bolchevique e militante ativa durante a Revolução Russa de 1917, e dizia que as mulheres só estariam livres do marido quando dependessem do Estado. Ela é autora de vários livros, sendo um deles chamado A Família e o Comunismo. E um texto dela diz assim: já não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. E continua ele dizendo: instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades, em todos os povoados, creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. O objetivo dessa feminista era a mãe sair do seu papel maternal cuidando do filho e deixando esse cuidado nas mãos do Estado, para então realizar um trabalho útil para o Estado. Ela considerava o trabalho materno inútil e o trabalho para o Estado útil. Margaret Sanger, nascida no estado de Nova York em 1879 e falecida em 1966, foi uma enfermeira norte-americana, sexóloga, escritora e ativista do controle de natalidade, e defendia o aborto legal, sendo contrária ao aborto ilegal. Ela acreditava que uma família sem condições financeiras para criar um filho deveria ser impedida de reproduzir, e defendia a eugenia, que foi um movimento que tinha como crença a ideia de que era preciso excluir grupos chamados de indesejáveis e impedir a sua reprodução para purificar a espécie humana. E nisto, segundo eles, estavam incluídas pessoas com deficiência, pessoas negras e pobres. Ela era simpática, Margaret Sanger, ela era simpática ao marxismo, discursava sobre o aborto, divórcio, liberdade sexual, e em 1914 lançou um boletim chamado A Mulher Rebelde, onde defendia a adoção de condutas contraceptivas. A ideia dela era obter uma raça mais pura. E você lembra de quem também falava de obter uma raça mais pura? Adolf Hitler. Margaret Sanger pensava ser o matrimônio uma escravidão e a sexualidade fora do casamento algo imprescindível. Ela rompeu seu primeiro casamento com o primeiro adultério com o sexólogo Havelock Ellis e teve como amigos, amantes ou camaradas toda a classe de socialistas, todos eugenistas. Então, o movimento comunista se une ao movimento feminista nessa primeira onda do feminismo. Nas ideias de Margaret Sanger e seus amigos simpatizantes e atuantes contra a eugenia, incluíam esses pensamentos. Primeiro, a promiscuidade sexual torna-se liberdade sexual. O domínio de si mesmo torna-se repressão sexual. Os homossexuais tornam-se uma minoria oprimida. E a homossexualidade uma manifestação da diversidade. A abstinência saudável de sexo, segundo ela, torna-se miséria sexual. E o aborto torna-se direito da mulher, uma opção moral. E a eliminação das pessoas improdutivas torna-se, segundo ela ainda, uma morte digna ou um homicídio por compaixão. O profundo pensador, psicólogo e psicanalista Rollo May, que chegou a ser presidente da Associação Americana de Psicologia, comentou em um de seus livros que pessoas brilhantes podem ter abstinência sexual sem se tornarem neuróticas. Eu cheguei a trocar algumas cartas com ele. Hans King, erudito teólogo católico, no final da década de 1960, iniciou uma reflexão rejeitando o dogma da infalibilidade papal, publicada no livro chamado Infalibilidade, um inquérito.
Isso foi publicado em janeiro de 1970. Em consequência disso, em 18 de dezembro de 1979, foi revogada a licença dele, do Hans King, pela Igreja Católica Apostólica Romana, de oficialmente ensinar teologia em nome dessa igreja. Durante anos, Hans King pediu aos padres e bispos que mostrassem alguma coragem contra aquilo que ele chamava de sistema repressivo romano, que demandava obediência acima da razão e conformidade acima da liberdade de consciência. Em português, Hans King tem um bom livro chamado Freud e a Questão da Espiritualidade. Nesse livro, entre outras coisas, ele comenta que o que promove neurose em nosso tempo não é a repressão da sexualidade, mas é a repressão da espiritualidade. E eu concordo com ele. Se a vida sexual ativa promovesse saúde mental, então estaríamos com pessoas no mundo todo com ótima saúde mental, o que não é a realidade. Mas a verdade não é essa, não é? Então, a previsão da OMS, da Organização Mundial da Saúde, é que em 2030 a depressão seja a primeira doença do mundo. O Brasil é o país com mais pessoas com ansiedade exagerada, chegando a atingir 9% da população. Se para ter saúde mental as pessoas precisassem obrigatoriamente praticar sexo, então Jesus Cristo, em sua humanidade, quando viveu aqui, teria sido um doente mental, porque ele não tinha vida sexual ativa e, no entanto, foi e é o maior exemplo de saúde mental. Em 1960, começa a segunda onda do movimento feminista, com principais causas incluindo a legalização do aborto, a liberdade sexual, a depreciação da vida doméstica e da maternidade. Principais mulheres desse movimento são Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Sulamit Firestone. Simone de Beauvoir tem uma frase famosa que é: uma mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Simone de Beauvoir era participante da FLIP, Frente de Liberação dos Pedófilos. Desde pequena ela tinha uma sexualidade muito exagerada, se masturbava e teve um relacionamento aberto com Jean-Paul Sartre por toda a vida. Não teve filhos. Junto com Sartre e Foucault, ela participou de um manifesto em prol da mudança da idade de consentimento para relações sexuais na França, defendendo a ideia de não ser crime ter relações sexuais consensuais entre um adulto e menores de 15 anos de idade. Foi uma criança, Simone de Beauvoir, foi uma criança mimada, fazendo pirraça para conseguir o que queria, tendo sido o centro das atenções da sua família. Ela teve várias amantes do sexo feminino, especialmente com algumas alunas dela. Por exemplo, uma ex-aluna de Simone de Beauvoir chamada Bianca Bienenfeld foi abusada por ela, por Simone de Beauvoir, quando Simone tinha uns 30 anos de idade. E a ex-estudante de Beauvoir conta isso num livro de autoria da Bianca chamado Memórias de uma Jovem Perturbada. Em 1943, Simone de Beauvoir chegou a ser suspensa como professora, acho que foi de Sorbonne, por causa de uma acusação de ter seduzido uma aluna de nome Natalie Soroline, que tinha 17 anos de idade. Simone e Sartre teriam desenvolvido um modelo que eles chamam de trio, em que Beauvoir deveria seduzir suas alunas para depois serem transferidas para Sartre. Simone de Beauvoir teve uma aluna russa que não podia pagar os estudos e ela convidou a moça, que tinha 17 anos de idade, para morar com ela e disse que pagaria os estudos dela caso essa moça concordasse em manter um relacionamento sexual com ela, com a Simone e com Sartre. A menina concordou, achou interessante a princípio, mas depois se sentiu muito mal. Saía de casa, ficava muito relutante em voltar e viver aquela situação. Isso aconteceu com outras garotas, sendo que 2 delas se suicidaram. Alguns argumentam que precisamos separar a vida pessoal do trabalho da pessoa, porque muitos famosos apresentaram ideias interessantes e por isso deveríamos separar a vida privativa deles dos seus ensinos
ideias filosóficas ou outras ideias. Mas vamos ver o que Simone de Beauvoir dizia. Uma declaração dela foi assim: em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Isso está no livro dela chamado O Segundo Sexo. Para Simone de Beauvoir, a forma de acabar com o patriarcado era destruir a família e a maternidade. Uma outra feminista defendendo o mesmo ideal de Simone de Beauvoir, a Shulamit Firestone, fez essa declaração no livro dela chamado A Dialética do Sexo, dizendo o seguinte: o objetivo definitivo da revolução feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a distinção entre os sexos. Assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas acabar com os privilégios da classe econômica, mas também com a própria distinção que existia entre as diferentes classes econômicas. Nesse livro, Shulamit Firestone, ela coloca 4 objetivos. Primeiro, a libertação das mulheres da tirania. Ela diz assim, é a frase dela: a libertação das mulheres da tirania da sua biologia, através de todos os meios disponíveis, e a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade como um todo. Vocês perceberam a frase dessa feminista? Ela diz tirania da biologia. Isso expressa, na verdade, uma revolta, no fundo, contra o Deus Criador que criou a mulher com uma biologia e com uma anatomia específicas, diferente da biologia e anatomia masculina, em muitos sentidos. O segundo objetivo colocado no livro da feminista Shulamit ela diz assim: a independência econômica e autodeterminação de todos. Visaríamos eliminar a dependência das mulheres e das crianças do trabalho do homem, assim como todos os outros tipos de explicação do trabalho. Ou seja, não mais uma família onde o patriarca seria o provedor. O terceiro objetivo de Shulamit Firestone nas palavras dela, ela diz assim: a total integração das mulheres e das crianças na sociedade em geral. Isso foi corrompido. O conceito de infância foi abolido, tendo as crianças plenos direitos legais, sexuais e econômicos e não sendo suas atividades educacionais e de trabalho diferentes dos adultos. Isso é o que ela diz. Vocês perceberam essa colocação dessa feminista quando ela escreveu sobre direitos legais sexuais das crianças? A ideia junto disso é que crianças precisam ter liberdade e direito para viverem a sua sexualidade, porque elas são seres sexuais e têm os mesmos direitos e desejos sexuais como os adultos têm. Você entende a ideia desse movimento feminista que destrói a pureza infantil? Vocês podem começar a entender a razão dessa guerra ideológica sobre ideologia de gênero, não é? E pode ser que se crie uma lei em nosso país em que as escolas, ou em outros países também, em que as escolas sejam obrigadas a ensinarem sobre ideologia de gênero para as crianças, não no sentido de protegê-las dessa teoria absurda e danosa que não é científica, mas de passarem a ideia de que as crianças podem escolher o sexo que quiserem e que não nasceram meninos e meninas, que isso é construção social. Essa lei pode surgir. Um noticiário informou no final de janeiro de 2023 que nessa ocasião 380 pessoas identificadas como transgênero fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas, o HC, na Universidade de São Paulo, a USP. Desse total de 380 pessoas, 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade, 180 são adolescentes de 13 a 17 anos, e 100 são adultos a partir dos 18 anos de idade. Essas pessoas são ajudadas pela equipe do HC, do Hospital das Clínicas, a passarem por processos como o bloqueio da puberdade, a terapia hormonal cruzada e a cirurgia de redesignação sexual. Um grande absurdo, ao meu ver, especialmente para crianças e adolescentes. Há estudos que mostram que pelo menos 20% dos jovens que submeteram a cirurgia de redesignação sexual se arrependem depois.
Em outro vídeo eu pretendo comentar sobre esse assunto de ideologia de gênero e coisas afins. O quarto objetivo descrito no livro A Dialética do Sexo, da feminista Shulamit Firestone, diz nas palavras dela o seguinte: mas se ao contrário ela, a criança, escolhesse se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para ela rejeitar os avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido valor. Shulamit era filha de um judeu ortodoxo bem rígido como pai. Com certeza, ela cultivou um ódio contra esse pai e isso pode ter contribuído para ela se tornar uma feminista com ideias radicais e disfuncionais. Será que todas as mulheres, ou a maioria das mulheres feministas, tiveram ou têm problemas com o pai ou a figura masculina que cuidou delas na infância e na adolescência? Eu não estou afirmando isso, mas é algo para a gente considerar e, se quiser, pesquisar. Mayara continua sua palestra brilhante sobre feminismo e cristianismo, dizendo que em 1967, Shulamit foi cofundadora do movimento chamado Mulheres Radicais de Nova York. Ela considerava a gravidez e o parto como bárbaros e a família nuclear com pai, mãe e filhos como uma fonte de opressão das mulheres. Ela pensava que mais no futuro pessoas se reuniriam de forma voluntária para criar filhos sem precisar da relação homem-mulher e sem a ideia de que crianças seriam parte de um casal. Outra vez podemos ver nessas ideias feministas a intenção de destruição do conceito de família com pai, mãe e filhos que a Bíblia, na tradição judaico-cristã, ensina. Amigos, a guerra por detrás dos bastidores da política unida com empresários na política, junto com empresários poderosos, com defensores da nova ordem mundial, do novo reset, encabeçados pelo poder religioso de Roma e com apoio de sociedades secretas. Essa guerra é entre o bem e o mal. Mas o Senhor Jesus é o vencedor. Ele mesmo disse isso nos evangelhos, no Evangelho de João, no capítulo 16, e no versículo 33, ele falou assim: eu venci o mundo. Quando essa feminista Shulamit tinha cerca de 40 anos de idade, foi diagnosticada como esquizofrênica e foi encontrada morta em seu apartamento, mas sem uma comprovação de suicídio ou de homicídio. Vamos ver agora ideias de Beth Friedan, uma feminista norte-americana formada em psicologia, que foi casada, teve 3 filhos, filha de imigrantes judeus. A sua mãe escrevia para um jornal sobre feminismo e abandonou o trabalho para ser dona de casa, mas se frustrou com a vida doméstica e com isso pressionou Beth a seguir uma carreira universitária e ter uma profissão. Ela se casou com o produtor de teatro Carl Friedan e largou o trabalho para cuidar dos filhos, mas não ficou satisfeita com ser dona de casa e Beth se perguntou se outras mulheres sentiam o mesmo. Ela abandonou o marido, foi para a Europa, começou a se relacionar com um amante, parece que em Paris, e seu marido foi atrás dela tentando reajustar o casamento, mas ela não quis. Beth Friedan fundou e presidiu por 3 anos a Organização Nacional para Mulheres, e entre outras causas que pregavam o direito do aborto. O livro dela, chamado A Mística Feminina, vendeu milhões de cópias e foi traduzido para vários idiomas. Ela foi uma estudante radical e militante de esquerda. Como líder do movimento feminista nos anos 60, Beth Friedan dizia que apanhava do marido, Carl Friedan, e que acabaram se separando. Depois Carl resolveu falar ao New York Post, afirmando que era ela quem explodia em histeria e violência e até tentou esfaqueá-lo. Ele disse que quem apanhava era ele. Apesar de que é verdade que a grande maioria das agressões, especialmente na família, são produzidas por homens contra mulheres, existem muitas mulheres violentas que agridem os outros não só com palavras, mas fisicamente. Eu já escrevi artigos sobre isso, com a maioria das citações, inclusive feita por mulheres, escritoras, jornalistas e profissionais de saúde
denunciando a verdade da existência de mulheres violentas, sendo essa violência feminina meio que encoberta ou desvalorizada como se só homens fossem violentos. Voltando a Beth Friedan, a palestrante Mayara cita um texto dessa feminista no livro A Mística Feminina, onde Beth diz assim: donas de casa são sem sentido, não são pessoas. O trabalho doméstico é particularmente adequado para as capacidades de meninas débeis mentais. O trabalho doméstico, aprisiona o desenvolvimento a um nível infantil, falta de identidade pessoal, com um núcleo inevitavelmente fraco de si mesmo. As donas de casa estão em perigo tão grande como os milhões que andaram à sua própria morte nos campos de concentração. As condições, segue Beth Friedan dizendo, as condições que destruíram a identidade humana de tantos prisioneiros não eram a tortura e a brutalidade, mas as condições semelhantes às que destroem a identidade da dona de casa americana. Então você veja como é que essa feminista fala dessa do papel, ela traz a ideia de uma depreciação do papel da mãe e da mulher, da esposa. Frida Kahlo, que viveu entre 1907 e 1954, ficou conhecida após a escritora Hayden Herrera publicar um livro chamado Frida, a Biografia. Frida Kahlo, Kahlo. Ela mantinha relações com as amantes de seu marido. Foi filiada ao Partido Comunista Mexicano e amante de Trotsky, um líder da Revolução Bolchevique. Frida se tornou um ícone por suas artes, por seu amante e estética. Ela era uma entusiasta do movimento socialista. A terceira onda do movimento feminista defende a ideologia de gênero, a subversão das identidades, uma linguagem neutra, que fala aí todas, todes, todos, e também essa terceira onda do movimento feminista ignora a biologia humana. Judith Butler, no livro Problemas de Gênero, na página 47, escreveu assim: a regulação binária da sexualidade suprime a multiplicidade subversiva de uma sexualidade que rompe as hegemonias heterossexual, reprodutiva e médico-jurídica. Para Writing, ela cita aí o autor, a restrição binária que pesa sobre o sexo atende os objetivos de um sistema de heterossexualidade compulsória. Ela afirma, ocasionalmente, que a derrubada da heterossexualidade compulsória irá inaugurar um verdadeiro humanismo da pessoa livre de grilhões do sexo. E Judith Butler termina dizendo: a lésbica emerge como terceiro gênero, prometendo transcender a restrição binária do sexo. Segundo essas feministas, a relação heterossexual oprime a mulher. Então você veja essa outra declaração de Judith Butler. Ela disse assim: como estratégia para descaracterizar e dar novo significado às categorias corporais, eu descrevo e proponho uma série de práticas paroxísticas baseadas numa teoria performativa de atos de gênero que rompe as categorias de corpo, sexo, gênero e sexualidade, ocasionando a sua ressignificação subversiva e sua proliferação além da estrutura binária. Um pouquinho complicado o que ela diz, Então, muitas mulheres lançam mão do movimento feminista porque acreditam que esse movimento trouxe liberdade. Segundo a palestrante Mayara Flores, ele pode ter trazido, realmente esse movimento feminista pode ter trazido algumas ideias que valorizam melhor as mulheres, mas o foco principal não é a liberdade no sentido bíblico, mas sim no sentido de seguir as suas paixões, sentimentos e desejos. E eu me lembro de uma frase de uma psiquiatra da Universidade de Harvard, doutora Lee Vaillant, uma mulher, uma cientista, com quem eu troquei um e-mail sobre angústia humana. Ela morreu há poucos anos atrás, infelizmente. Ela disse assim: saúde mental tem que ver com ter as emoções, mas não deixar que as emoções tenham você. Eu vou repetir: saúde mental tem que ver com ter as emoções, mas não deixar que elas tenham você. E na realidade, esse conceito está na Bíblia. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 26,
Ele diz lá, irai-vos e não pequeis. Então, nesse texto, Deus está dizendo através de Paulo, né, na Bíblia, que em certos momentos cabe, por exemplo, sentir a raiva, que é uma emoção, mas não devemos deixar que essa raiva nos leve a fazer besteira. É isso que a doutora Lee Wayland, da Universidade de Harvard, disse, né, que saúde mental é você ter emoção, que cabe ter em certas situações, mas não deixar que essa emoção tome conta de você. Então, no movimento feminista, a ideia é você seguir seu desejo, seguir seu impulso, seguir sua vontade, né? Seguir suas fantasias, vamos dizer assim, em nome de liberdade, né? Em vez de controlar aqueles comportamentos que são disfuncionais, especialmente contrários àquilo que o Deus Criador recomendou para nós seres humanos. Então Deus nos adverte sobre o perigo disso, né? De seguir nossas paixões. Por exemplo, olha esse texto aqui dessa autora Ellen White. Ela disse assim, inspirada, ela escreveu o seguinte: pertence-nos, porém, manter toda emoção e paixão sob domínio, em calma sujeição ao entendimento e à consciência. Então Satanás perde o poder de controlar a mente, quando você consegue ter esse controle, né? Isso está no livro Mente, Caráter e Personalidade, página 326. Pessoas que se deixam levar por comportamentos sexuais contrários ao seu sexo biológico estão sendo, essas pessoas, dominadas por uma paixão carnal desvirtuada. E pessoas em práticas heterossexuais que são dominadas pelo desejo sexual e com isso, por exemplo, adulteram, estupram, ficam obsessivas quanto ao sexo ou forçam a sua esposa, né, ou seu marido a terem formas de sexo contrárias ao que Deus recomenda. Isso é perigoso, cria conflitos e é pecado. Lembrando que pecado é tudo aquilo que destrói o ser humano de alguma forma. Pecado é a transgressão da lei moral de Deus, ou dos 10 mandamentos, cujo original está, como eu já comentei, no livro de Êxodo, no capítulo 20, na Bíblia. Ainda dentro da terceira onda do feminismo, uma mulher chamada Maria Homem, psicanalista que defende a ideia do fim do amor romântico, ela disse assim, numa citação de 2020, se a família cristã vai sobreviver? Não. Agora talvez vença, mas em termos macros, com certeza não. Nem família, nem Cristo, disse ela. Maiara, na sua ótima palestra sobre feminismo e cristianismo, ela diz que o feminismo não liberta. O cristianismo, esse sim, liberta. E Jesus disse, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículo 32. E Maiara segue dizendo que a verdade sobre o feminismo é que as mulheres nunca foram privadas de trabalhar. Elas sempre trabalharam porque era uma necessidade e não um direito. Diz Maiara que a privação das mulheres quanto ao trabalho era no sentido delas não assumirem trabalho bruto, pesado, mais apropriados para homens por causa da força muscular. Quando uma boa parte, diz ela, né, das mulheres começou a entrar no mercado de trabalho, no capitalismo, foi algo natural, porque elas assumiam funções adequadas às suas forças físicas, não eram trabalhos tão braçais. Maiara diz também o seguinte: algumas mulheres dizem que elas ganham menos do que os homens. Pode ocorrer que elas escolham uma especialidade que produz menos ganho financeiro, mas elas não são impedidas de escolher profissões que podem dar mais dinheiro. O movimento feminista ataca o papel masculino e feminino em profissões e outras atividades sociais e familiares também. Ele quer que a mulher tenha igualdade com os homens, quebrando esse padrão convencional que, segundo esse movimento feminista, é uma construção social que o movimento feminista quer destruir. Maiara chama a atenção a algo que é verdade, quando diz que mesmo depois de tanto bombardeio do feminismo, querendo igualar as mulheres em tudo quanto aos homens, que tipo de vídeo, de propaganda, de notícias mais atraem as mulheres, mesmo aquelas que são mais independentes? Não são sobre moda, cabelo, estética corporal, tipo de sobrancelhas, cirurgia plástica, botox, seio de silicone? E os homens, mesmo no século XXI, geralmente gostam de ver que tipo de notícias?
Parece que é consertar carro, tipo de automóveis, construção, reforma da casa, esportes. Será que tudo isso é a sociedade que determinou ou é uma diferença inata, biológica entre homem e mulher? No tempo do Antigo Testamento, a herança de uma família ficaria para os filhos homens porque eles deveriam prover as necessidades da sua esposa e filhos. E quando um casal não tinha filhos homens, Deus recomendou que a herança ficasse com as filhas mulheres. Deus não era e não é machista. Jesus é Deus, ele disse lá, como está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 9, ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus ajudou e protegeu muitas mulheres contra abusos e sofrimentos que elas passaram. E ele também perdoou e acolheu mulheres adúlteras, prostitutas e complicadas, como aquela samaritana, né, que se encontrou com Jesus lá no poço de Jacó, que já tinha matado emocionalmente falando, né, 5 maridos que ela teve. Você pode ver o relato disso no Evangelho de João, no capítulo 4. Existem várias diferenças psicológicas de fundo biológico, não cultural, entre o homem e a mulher. Por exemplo, sobre a imagem espacial. Geralmente as mulheres são mais cautelosas ao dirigirem um carro ou outro veículo. Mas já repararam quando elas param no cruzamento? Há exceções, é verdade, mas é comum ver que muitas colocam o carro muito na frente ou muito atrás, numa rua onde querem entrar. Se eles estão dirigindo um carro numa rua muito comprida, né, e querem entrar à direita lá na frente, mesmo sendo bem lá na frente, elas em geral já querem pegar o lado direito da mão de direção para se prepararem para entrar na rua à direita bem lá adiante. Outro exemplo, um homem que está procurando um produto numa estante no supermercado tem uma visão, né, espacial diferente das prateleiras com os produtos comparado com a visão espacial de uma mulher que está ali fazendo compras. Parece que o homem olha o geral ali adiante dele, né, na estante, enquanto que a mulher usa o foco, olha uma prateleira. Tanto que com frequência, olhando a estante com várias marcas, por exemplo, de arroz, uma mulher pode falar assim: ih, que pena, não tem aquela marca que eu queria desse arroz. Tem sim, só que está um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda de onde ela focalizou o seu olhar. Essa diferença não tem nada a ver com inteligência, né? Pode ser até que essa mulher seja mais inteligente do que o homem, em alguns exemplos, mas tem a ver com funcionamento cerebral em relação à imagem espacial. Então são várias diferenças, né, entre um homem e a mulher, psicológicas, anatômicas, biológicas, né, hormonais. Uma mulher, por exemplo, ela pode abrir seu guarda-roupa, onde tem dezenas de vestidos, saia, blusa, casaco, sapato, e fala para o marido assim, ela está se preparando para uma festa com ele: ai, não tem nada para vestir hoje para vestir naquela festa. Mas tem um monte de roupa ali dentro. Quer dizer, ela não fala, essa fala dela não tem a ver com lógica, né? Um homem, eu acho que não usaria esse jeito de falar: abrir seu armário, não tem nada para vestir hoje. Acho que não falaria isso, né? Não é também uma questão de inteligência, mas o modo do jeito feminino de funcionar que é diferente do masculino. Com essa frase: ah, não tem nada para vestir hoje aqui, nem um monte de roupa no armário dela, a frase, na verdade, sendo decodificada, seria assim, ela dizendo para o marido: oh, me ajude a escolher uma roupa aqui para a gente poder sair na festa. Então, a lógica feminina é diferente da lógica masculina e isso não é cultura, é uma coisa biológica. E eu repito, também não é uma questão de inteligência, é uma logicidade diferente, porque existe uma diferença no cérebro feminino, no cérebro comparado com o cérebro masculino em vários aspectos. Então, por que o ataque do movimento feminista contra o modelo tradicional de família com pai, mãe e filhos? A autora inspirada por Deus, ela escreveu no livro chamado A Ciência do Bom Viver, na página 149, escreveu assim: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Olha só que interessante, né? Então, Mayara, na sua palestra, traz uma outra ideia interessante sobre feminismo e cristianismo, quando nos lembra que o ataque é, no fundo, contra os princípios cristãos bíblicos, mesmo sendo verdade que a Bíblia não discrimina a mulher, não rebaixa a mulher, não a diminui.
Veja, por exemplo, a mulher virtuosa, segundo a Bíblia, como está descrita no livro de Provérbios, no capítulo 31, lá no Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 31. A mulher elogiada ali é ativa, participa de tudo na família, é proativa, tem iniciativa, não é passiva ficando à dependência do marido. Essa mulher descrita ali em Provérbios 31 participa dos negócios, como é narrado no versículo 16 desse capítulo 31 aí de Provérbios, onde é dito que a mulher virtuosa para Deus, para a Bíblia, para o cristianismo, examina um terreno para ver se vale a pena comprá-lo, e ela tinha direito de voto. Então veja que a guerra do feminismo é injusta, preconceituosa e desinformada quando ataca a Bíblia e os princípios cristãos sobre o papel da mulher na sociedade. A valorização adequada da mulher se deu pelo cristianismo. Olha os relacionamentos de Jesus, que é Deus, com as mulheres, quando ele viveu aqui há cerca de 2000 anos atrás. Ele protegia as mulheres, dava valor a elas, perdoava essas mulheres, repreendia também. Esse Deus Jesus que valorizava as mulheres é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento não era machista e o do Novo Testamento era feminista. Era o mesmo Deus, valorizando quem ele criou, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. Jesus deu voz às mulheres. Qual tipo de voz as mulheres hoje devem ter se querem seguir o Mestre Jesus e obedecer seus ensinamentos? Maiara explica que é lutar, né? Qual tipo de voz as mulheres hoje devem ter? É no sentido de lutar para assumir trabalhos como cavar buracos numa madrugada chuvosa para deter um vazamento de água na rua? Será isso? Será que a mulher tem que lutar para estar no meio dos peões de fala rude, cheia de palavrões, né? Trabalhando numa construção de um edifício ou de viaduto? Será que a mulher tem que batalhar para estar junto com um homem e carregando saco de cimento do caminhão para o depósito de material de construção ou saco pesado de arroz para o armazém? O ódio do movimento feminista contra a Bíblia pode ser descrito ao usarmos o texto de Paulo aos Efésios capítulo 5 e versículo 23, que diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. A submissão da mulher ao homem, conforme a Bíblia, será que é algo positivo ou negativo? E o que significa essa submissão? Tente entender o que Deus quer dizer com a palavra submissão nesse texto antes de concluir na sua cabeça e antes de espalhar por aí dizendo que a Bíblia é machista. Ela não é machista. Deus não é machista. A Bíblia e os escritos de Ellen White deixam clara a importância da manutenção da individualidade. Deus quer que mantenhamos nossa individualidade, e em especial no casamento. Submissão nesse caso, então, não é perder a individualidade, não é acabar com a sua personalidade, não é se tornar escrava do homem, é estar em submissão, ou seja, numa mesma missão, que no casamento é manter o matrimônio funcionando bem, ambos, claro, marido e esposa, cuidarem da saúde e educação dos filhos, das finanças, das relações com os outros parentes. Paulo apóstolo diz na sua carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 25, assim: maridos, amem sua mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que a Bíblia diz sobre como o marido deve tratar a sua esposa. Deus diz que ele deve tratá-la como Cristo tratou a igreja. E como Cristo tratou a igreja, né? Que são as pessoas que... A igreja de Jesus, de Deus, são as pessoas que aceitam e seguem a verdade divina. Como é que ele tratou a igreja? Ele orientou, ele protegeu, ele repreendeu, ele cuidou, ele aconselhou, ele amou a ponto de morrer por ela. Então o Deus da Bíblia está dizendo: mulheres, atuem junto com seu marido, o ajudem, e maridos, tratem a sua esposa como eu cuidei da igreja. É uma parceria. Não é domínio de um sobre o outro, mas cooperação. Cooperação. Operar junto, atuar junto. Mas o movimento feminista interpreta erradamente isso e ataca o modelo bíblico da relação homem-mulher, distorce as coisas e quer destruir o conceito divino dessa relação humana. A guerra é contra Deus. E quem é que, segundo a Bíblia, iniciou a guerra contra Deus e a mantém por vários séculos?
um anjo caído chamado Satanás. O movimento feminista e ideias marxistas são maneiras ideológicas de Satanás tentar destruir os conceitos de Deus, o Criador do universo, sobre família, sobre casamento, sobre sexualidade, sobre gênero macho e fêmea. Veja esse texto que revela o pensamento de Deus sobre o relacionamento homem-mulher no contexto de família. Está no livro chamado Lar Adventista, página 25. E a autora fala assim: Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sobre seus pés como se fosse inferior, mas estar a seu lado como sua igual, a ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos, carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isso a íntima união e apego afetivo que deveria existir nessa relação. Numa relação matrimonial, homem e mulher têm valores iguais, mas funções diferentes. Isso não tem nada que ver com depreciar um ou depreciar o outro por causa das diferenças de função no relacionamento. Essa autora inspirada continua dizendo o seguinte, nesse mesmo livro, Lar Adventista, página 115. Se Adão e Eva houvessem permanecido obedientes a Deus e harmonia com a grande lei de amor de Deus, sempre estariam em harmonia um com o outro. Mas o pecado trouxera a discórdia e agora poderia manter-se a sua união e conservar-se a harmonia unicamente pela submissão por parte de um ou de outro. O pecado entrando na natureza humana criou polêmica, tensão, disputa entre o homem e a mulher. A harmonia foi perdida. A partir daí precisaria haver submissão de um com o outro, claro, em questões justas, corretas, não abusivas, o que significa evitar a disputa, a competição. Submissão aqui significa cooperação, tentativa de harmonizar, esforço para manter a união do casal, oposto de competição e oposto de rebeldia. E o texto continua dizendo nesse livro, o Lar Adventista, página 115, assim: Eva fora a primeira a transgredir e caíra em tentação afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta sob sujeição de seu marido. Se os princípios ordenados na lei de Deus tivessem sido acariciados pela raça decaída, essa sentença, se bem que proveniente do resultado do pecado, teria sido mostrado ser uma bênção para o gênero humano, mas o abuso da supremacia assim dada ao homem tem tornado a sorte da mulher muito frequentemente bastante amargurada, fazendo de sua vida um fardo. No movimento feminista se acusa o modelo de Deus para a família porque existem muitos maridos abusivos, violentos, agressivos, isso é verdade. Mas será mesmo problema o modelo instituído por Deus? O modelo divino é patriarcal, mas o problema não é isso, e sim o abuso do poder do homem sobre a mulher. O modelo patriarcal foi uma emergência em função do pecado que entrou na natureza humana. E Maiara diz que nesse modelo o homem deve amar e cuidar da esposa como Jesus cuida da igreja. Lembra que vimos isso, no texto do apóstolo Paulo? E Jesus cuida da igreja não de forma abusiva, mas amorosa e protetora. A revolução feminista não resolve o problema do abuso contra as mulheres, porque dentro dessa revolução, o movimento ou ideologias estão as críticas e os ataques contra os papéis que Deus instituiu para o homem e para a mulher. E Ele é o Criador, Ele é a inteligência suprema e não erra. Não se resolve problemas de relacionamento homem-mulher tentando destruir os papéis sexuais de cada um, como defende a ideologia de gênero. Olha só a recomendação bíblica de Efésios 5:25 mais uma vez. Marido, ame a sua mulher como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E Maiara continua dizendo assim: a mensagem do Evangelho de Jesus é a mensagem da abnegação, onde preciso considerar os outros como superiores a mim. Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, está escrito: nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu repito, isso está em Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4.
Considerar os outros superiores a você significa desenvolver o espírito de serviço, que é o clima do céu. Deus vive para servir. Jesus viveu aqui servindo o tempo todo. Ele não teve aquela postura arrogante de sabe com quem está falando. Ele disse, pelo contrário, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Está em João 5:17. Então, a luta pelo empoderamento pessoal do seu ego, conforme diz Mayara, é o oposto do que Deus recomendou. A autora inspirada, Ellen White, ela diz assim no livro Testemunho para a Igreja, volume 3, página 483, ela fala assim, Eva, estava perfeitamente feliz no Éden, ao lado do esposo, como as desassossegadas Evas modernas, no entanto, lisonjeou-se de haver uma esfera mais elevada do que a que o Senhor, Deus, lhe designara. Acertadamente, ao meu ver, Mayara comenta que o movimento feminista busca o empoderamento pessoal, quando o Deus da Bíblia diz que se apodere da minha força, da força de Deus, e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isso está em Isaías, capítulo 27, versículo 5. O movimento que devemos procurar para a nossa emancipação não é o feminino, o masculino, o sexual, o de direita, o de esquerda, mas aquele que pode nos fazer mais semelhantes a Jesus Cristo no caráter. E ela diz, Mayara, todos brancos, pretos, índios, mulatos, raça amarela, ou outros, homem, mulher, estamos contaminados pelo pecado e carecemos da glória de Deus, ou seja, carecemos da semelhança com Deus. E é para esta emancipação que devemos trabalhar, estudar, orar, correr atrás. Qual emancipação? Ser feitos por Deus mais parecidos com o caráter que Ele tem, que Ele é. Inspirada por Deus, a escritora Ellen White complementa o texto que eu citei, dizendo assim, nesse livro, Testemunhos, volume 3, página 483, ela fala assim, Eva tentando alçar-se, ou elevar-se acima da sua posição original, caiu muito abaixo dela. Isso será seguramente o resultado quantas Evas, de nossos dias, caso deixe de empreender satisfeitas os deveres da sua vida diária, segundo o plano de Deus. E veja esse outro texto que diz assim, tudo quanto torna o homem varonil e feminil a mulher é um reflexo do caráter de Cristo. Isso está no livro chamado Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 541, dessa mesma autora, Ellen White. Eu vou repetir, tudo quanto torna o homem varonil e feminil a mulher é um reflexo do caráter de Cristo. Ou seja, eu entendo assim, o homem e a mulher com as suas características dadas por Deus, sejam anatômicas, fisiológicas, psicológicas, são ambos, homem e mulher, um reflexo do caráter divino. Deus é perfeitamente masculino e perfeitamente feminino. Ele criou uma montanha gigantesca, sei lá, Everest, Yosemite, enfim, e criou o Pico da Bandeira, Itatiaia, e criou também uma plantinha delicada como a avenca. E quando ideologias não científicas, quando movimentos feministas querem atacar este modelo divino, eles tentam destruir a beleza que Deus criou no gênero macho e fêmea. Quando essas ideologias querem subverter esses modelos criados por Deus, estão descaracterizando os papéis que o Criador estabeleceu para cada um, homem e mulher, que são um reflexo dele mesmo. Ideologias feministas misturadas com ideias marxistas falam de livramento da tirania da biologia. E Mayara relembra, mas quem criou a biologia masculina e feminina? Foi Deus, o Criador soberano. Então, repito, o ataque é contra Deus, feita por pessoas enganadas. Os hormônios que regulam o corpo masculino são diferentes dos que atuam no corpo feminino. Veja a diferença no tom de voz masculino e feminino. A estrutura óssea, especialmente dos quadris, é diferente no macho e na fêmea. Qual a razão da menstruação? E os seios para amamentar o filhote nas mulheres? No DNA masculino temos o cromossomo XY, cromossomos XY, no feminino XX, e tantas outras diferenças que não são providas pela cultura, mas pela biologia.
O papel da mãe no lar é fundamental na formação do caráter dos filhos. É ali naquela relação que os filhos podem ter o desenvolvimento de um caráter que será apropriado para a eternidade no céu. Por isso, Satanás ataca o papel da mulher como mãe e surgem essas ideologias de crianças serem cuidadas pelo Estado para a mulher poder se emancipar e viver fora do lar quase que o tempo todo. Entendem a conexão entre movimento feminista, ideias comunistas marxistas, ideologia de gênero, desconstrução da família, subversão dos papéis masculino e feminino? É uma guerra espiritual e filosófica, minha gente. Maiara explica na sua palestra que na visão feminista o opressor é o patriarcado, a redenção é o feminismo e meu corpo segue as regras que eu quero. Isso na ideia feminista. Na visão cristã, o opressor é o pecado, a redenção é a salvação em Jesus Cristo e meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, seguem as regras de Deus. Para terminar, se você quiser assistir na íntegra a palestra da Maiara Flores sobre feminismo e cristianismo, você pode aí acessar esse link que aparece na sua tela. Eu acho que agora vocês podem entender melhor, um pouquinho melhor, as conexões entre o movimento feminista, as ideologias políticas que atacam e querem perverter o plano de Deus para a vida humana, especialmente quanto à constituição da família e educação dos filhos. Então se protejam. Protejam seus filhos e seus netos contra essas ideologias sem fundamento científico. Estudem a Bíblia com humildade. Orem ao Criador do Universo pedindo luz. A situação está piorando na sociedade e vai piorar mais. E isso é sinal do fim dos tempos. Conhecendo a verdade, ela nos liberta do engano, das mentiras, que vem com roupagem de bondade, com roupagem de acabar com preconceitos e com roupagem de proteção do ecossistema. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.